Professora, Só um minuto, Sandra. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de TCC1 para a turma do P9, Noite de Enfermagem, e vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, né, referente à disciplina a qual paramos na semana passada. Hoje, Sandra, você queria fazer uma pergunta? professora, em relação ao que eu vi lá no grupo, O que foi que você viu lá no grupo? Que estavam falando sobre a mesa, que não tinha arrumado alguns dos professores para fazer a mesa. Aí a senhora falou, não, é agora. A banca aliás. avaliadora, isso vocês são TCC1. A banca é para quem está no TCC2. E a banca é só em maio, final de maio, para poder enviar o documento na primeira semana de junho. Vocês são TCC1. A banca serei eu. Não seja, ninguém vai avaliar o trabalho de vocês a não ser eu. Entendeu? Sim, era isso, professora, porque quando teve uma hora que eu perguntei, então eu acho que eu devo ter entendido mal. Existe TCC1 e o TCC2, é isso? Sim, assim como eu já falei desde o início, a disciplina, na verdade, não é a disciplina, é o trabalho, o artigo que vocês vão construir, ele é dividido em duas partes. Uma, vocês iniciam agora no TCC1, que é o projeto. Qualquer coisa você revê a aula da semana passada, tá? Onde eu deixei bem claro o que é de TCC1 e o que é de TCC2. Então, vocês no TCC1 fazem o projeto e no TCC2 a execução desse projeto, que é a coleta de dados e escrita de resultado, discussão com a conclusão, né, e agradecimentos. TCC1 vai ser aquela parte de introdução, com a contextualização, justificativa, pergunta norteadora, hipóteses, objetivos, metodologia, cronograma e orçamento. Isso é o TCC1. Ok? Ô, Clênia, nesse orçamento aí, era uma pergunta que era para eu ter perguntado desde a segunda aula. Tá, mas a gente vai ter uma aula de cronograma e orçamento, mas diga. É obrigado colocar o orçamento, sim, o quanto você vai gastar, sim, o que você utilizou, sim, tudo? Sim. Lembre-se que o projeto é um planejamento, então você tem que ter tudo planejado, organizado. Como eu falei na aula passada, eu não vou estar cobrando nota fiscal de vocês, saber se realmente vocês gastaram aquilo. Não, eu quero só que vocês aprendam como fazer, aí coloque ali o que vocês sabem que vão gastar, por exemplo, impressão, CD, sei lá, por exemplo, se você não tem um computador e está comprando um computador para poder fazer o seu TCC, aí coloca o valor ali do computador. Ou então, se seu computador deu problema, coloque ali o conserto, certo? Oi, Odiane, pode falar. E quem tiver como fazer tudo isso, assim, tipo, no trabalho, impressão, essas coisas, não gasta nada? Alguma coisa você vai gastar. Alguma coisa você vai gastar. Certo? Aí é necessário colocar ali. Nem que seja a gasolina para você ir trabalhar para poder fazer essas coisas no seu trabalho. Gasolina ou passagem de ônibus. Certo? Ô, professora, aí esse termo para solicitar o professor, né? O informe de orientação. Sim. Como é em dupla, precisa só uma aluna fazer essa solicitação, esse termo, ou precisa É um termo as para duas? o grupo. É um termo por trabalho. Não. Certo? Porque é o que vale é o orientador. Então, é um orientador, independente se o trabalho é individual, dupla ou trio. Tá certo. Obrigada. Alguém tem mais alguma pergunta ou podemos iniciar? Oi, Gabriela. Eu não entendi isso que a senhora acabou de falar sobre anotar tudo que foi gasto. É em relação ao quê? De colocar no TCC? Orçamento.
Tem também? Eu olhei Leia o edital direitinho, que lá tem tudo explicado, que é de TCC1 e o que é de TCC2. Assim como também na aula passada, eu expliquei bem detalhadamente o que é de TCC. A aula passada, praticamente, a gente só falou disso. Rapaz, o dono da construtora hoje, ele estava conversando comigo. Aí ele disse que domingo perdeu um amigo dele, sabe, construtor também. Aqui, ó, etapas de pesquisa, planejamento. Eu falei para vocês, tudo isso aqui é TCC1. Então, a introdução vai ser a contextualização, justificativa, norteadora, hipótese. Hipótese e objetivos. Tudo isso é TCC1. Desculpa, tudo isso é a introdução, a seção 1. Seção 2, metodologia. Seção 3, cronograma. Seção 4, orçamento. Aí, seção 5, referências bibliográficas, terminou o TCC1. O TCC2 é a execução, onde vocês vão colocar em prática a metodologia de vocês, onde vocês vão coletar os dados, fazer a organização daqueles dados, uma análise para escrever os resultados de discussão, chegando à conclusão do trabalho, e aí você termina, faz o agradecimento e acabou o TCC de vocês. Ok? Dúvidas? Eu não vou detalhar mais tudo de novo, porque já foi falado a aula passada todinha sobre isso. A gente precisa adiantar nosso conteúdo, mas qualquer coisa, como a aula também está gravada, vocês podem rever, e se mesmo assim ficar em dúvida, aí na próxima aula a gente tira, tá bom? Por algumas perguntas que vocês estão fazendo, eu estou vendo que algumas pessoas ou não assistiram a aula da semana passada ou não prestaram atenção. Thaisa, pode falar. Professora, a minha dúvida é em questão daquele formulário que o professor tem que preencher, né? O informe de orientação. Isso, porque não fica complicado. Tem uma integrante do meu grupo que é do interior. Então, sim, tem como a gente enviar, preencher isso, uma mandando pela outra por e-mail e depois... É digital, gente. Eu já falei para enviar por e-mail. Não sei qual é o problema que vocês estão arrumando aí. É na hora de assinar, professora. Pode ser tipo na assinatura. Sim, imprime, assina e escaneia, né? Ou tira uma foto e envia. No interior existe computador, existe internet, existe impressora. É porque é interior que é isso, não. Ok, obrigada. Professora. Oi, Alexandra. Escute, eu tenho uma dúvida. Esse TCC1, ele pode ser feito em dupla ou individual? Até 3 pessoas. Gente, prestem atenção. Eu acabei de falar isso agorinha. É isso que eu estou dizendo. Eu estou falando as coisas, vocês não estão prestando atenção. O informe de orientação já expliquei 3 vezes, só agora nesse início de aula. Então, vamos lá. Para ficar claro, o informe de orientação é um documento onde vocês oficializam quem vai ser o orientador de vocês. Nesse documento, tem que ter o nome dos integrantes do grupo, que são as pessoas, os alunos que vão fazer o TCC, que pode ser individual, dupla ou trio. Tá? Então, até 3 pessoas. Vai ser um documento para o grupo, porque o que importa é oficializar quem é o professor que está orientando aquele trabalho, independente se o trabalho é individual, duplo ou trio. Este documento não é para deixar na secretaria lá da faculdade, não. Esse documento é para ser enviado por e-mail, o e-mail do NUP, que antes era nup.uniesp@gmail.com. Agora é nup.fazer@gmail.com. Eu recebi de algumas pessoas no e-mail antigo, mas no edital tem falando o e-mail correto, tá? Oi, Odiane. Depois a senhora me confirma o recebimento do meu, que eu já enviei. Tá.
Lembrando que o orientador obrigatoriamente tem que ser professor da faculdade e co-orientador pode ser professor de fora. O co-orientador não vai assinar nenhum documento, tá? Só quem vai assinar vai ser o orientador. Mais alguma dúvida ou podemos continuar? Sim, referente à avaliação, antes que perguntem de novo. As avaliações do TCC1, só quem faz sou eu que vou avaliar. Na N1 vai ser uma prova oral, onde eu vou fazer uma videochamada com cada grupo, e aí eu vou estar avaliando, fazendo as perguntas para vocês. Na N2, vai ser vocês entregando o trabalho escrito, tá? Quando eu falo trabalho escrito, é o trabalho, né, completo, mas, lógico, digital. Vocês vão enviar por e-mail, tá? Para o meu e-mail. Vai ter a data lá para vocês enviarem, para eu poder avaliar. Oi, Odiane. Essas perguntas que a senhora vai fazer na N1 são relacionadas ao nosso tema ou sobre o TCC? Também já expliquei sobre isso. Vocês estão perdendo aula e não estão assistindo as aulas que perderam. Então, vamos lá. A avaliação N1 vai ser sobre o trabalho de vocês. O TED deve ser enviado no dia dessa avaliação, enviado para o meu e-mail. Quer dizer, enviado não, né? Eu vou, quando chegar no momento que a gente terminar a aula 3, eu vou liberar um formulário no Google, no Gmail, para que vocês possam preencher, uma pessoa só do grupo preenche, com essas respostas que vocês tiveram, né, das perguntas da aula 1, da aula 2 e da aula 3. Isso vai corresponder até 2 pontos. No dia da avaliação, vai valer de 0 a 8, onde eu vou fazer perguntas referentes ao trabalho de vocês. Que perguntas são essas? Seu título, qual é a sua contextualização, qual é a sua justificativa, sua pergunta norteadora, sua hipótese, seu objetivo, sua metodologia. Pronto, as perguntas são essas. Quem quiser ficar revendo para anotar com calma, a aula vai ficar gravada, vocês vão poder anotar. Eu já disse isso anteriormente, estou falando novamente quais são as perguntas da prova. Ou seja, chega de mão abanando quem quer. Até porque o TED, quem está levando a sério e respondendo as questões do TED, automaticamente já está construindo o seu trabalho, certo? A prova é oral, então não quero ninguém lendo. Não adianta, que dá para saber quando vocês estão lendo, mesmo se vocês estiverem com a câmera desligada, que não vai ser o caso, ela vai ter que estar ligada, tá? Então, mesmo com vocês com a câmera desligada, eu sei se vocês estão lendo ou não. Então, se você estiver lendo, lógico, sua nota vai ser zerada, tá? Então, levem a sério, porque não tem sentido, né, vocês estarem construindo um trabalho e não saber nada sobre ele, ok? Então, estudem, levem a sério, vocês têm tudo para tirar 10. Agora, se não levar a sério, se não estudar, se não se dedicar, aí, infelizmente, sinto dizer, mas a nota vai ser compatível com o esforço. Mais alguma dúvida? Continue a aula, professor. Continuar não, vou começar, que eu não comecei ainda. Então, vamos lá. Na aula passada, né, a gente terminou a parte de introdução e vamos falar um pouco agora sobre a questão da metodologia. Como eu também já havia falado, a gente não vai aprofundar todos os métodos que existem para a coleta de dados. Eu vou trabalhar de forma a estar ajudando vocês a direcionar a forma como vocês devem pensar a construção da metodologia de vocês. E assim vocês vão, né, de acordo com o que vocês têm em mente, buscar uma metodologia que se encaixe melhor para o trabalho de vocês. Então, na metodologia, a gente deve dizer como e onde serão realizadas a pesquisa, né? Então, a gente precisa definir, por exemplo, que tipo de pesquisa será. Vai ser uma pesquisa prática, conceitual, né, bibliográfica, de campo. Qual é o tipo dela? Vai ser uma pesquisa descritiva, uma pesquisa exploratória, um estudo um relato de experiência, um estudo de caso, vai ser um discurso sujeito coletivo, vai ter abordagem qualitativa, quantitativa. Bom, vocês que vão ter que definir isso.
qual o universo, ou seja, a amostra a ser pesquisado. Então, quando a gente fala de universo, né, de amostra, significa quantas pessoas vão fazer parte daquele estudo, né? Se você estiver fazendo um trabalho referente a pessoas. Vamos supor, eu vou fazer um estudo de campo onde eu vou querer informações referentes a profissionais de enfermagem. Então, você vai utilizar quantos profissionais? É num hospital? Se for num hospital, você vai utilizar todos eles? Quantos são? São 50? São 10? São 20? São 35? Bom, você vai ter que definir qual é a sua amostra, o seu universo. Qual o instrumento de coleta de dados? Ou seja, você vai coletar seus dados através de uma pesquisa observacional, através de um questionário, através de entrevistas. Então, como que você vai coletar? Um exemplo, se for através de observação, você não manipula nada, você simplesmente tem o seu instrumento de coleta, né, com as informações que você precisa estar coletando e vai preencher, mas sem manipular nada. Já num questionário ou numa entrevista, né, você vai ter contato ali com a pessoa para que ela possa estar respondendo essas perguntas, que podem ser através de um material impresso ou através de uma gravação de áudio ou de vídeo. E deve estar anexado no trabalho qual é, né, o instrumento de coleta que vocês vão utilizar. Se há algum trabalho que já existiu, já foi, né, feito, desenvolvido por alguém, um questionário sobre determinada temática. Você quer usar aquele mesmo questionário, não tem problema, pode utilizar. E aí você diz que o seu questionário vai seguir o trabalho de fulano. E aí anexa ele ao final do trabalho. Como serão tabulados os resultados, ou seja, como serão organizados os resultados. Muitas vezes a gente utiliza o PowerPoint para fazer isso. Desculpa, o PowerPoint não. O Excel para fazer isso. Só que eu acho que nenhum de vocês está sendo patrocinado, né, pela Microsoft, né, que tem aí o pacote Office para poder estar fazendo a pesquisa de vocês. Então, para vocês não ficarem fazendo propaganda gratuita, no lugar de vocês colocarem uma o Excel, vocês coloquem planilha eletrônica. Então, quando você coloca planilha eletrônica, já fica subentendido que é algo parecido com Excel ou o próprio Excel. Então, como serão tabulados os resultados, você vai ter que dizer como serão organizados esses dados. Oi, Gabriela. Gabriela Silva. Aí, para colocar isso no próprio Excel, Não, isso aí, quem quiser organizar os seus resultados quando forem coletados no Excel, pode fazer isso, entendeu? Quem quiser, isso vai depender do seu tipo de trabalho. Como serão analisados os resultados? Então, na sua metodologia, você deve definir qual método estatístico você vai estar utilizando, né, dependendo da sua pesquisa. E em cima desse método estatístico, você vai conseguir saber, né, obter resultados que vão determinar se aquilo realmente tem significância ou não dentro, né, da estatística, dos resultados que estão sendo apresentados aí. E aí deve ser definido qual a metodologia, né, e como que vai ser analisado isso. Metodologia não, método estatístico. E aí é importante, né, que vocês estejam cientes de que a oportunidade ela vai estar batendo na porta de todos, só que apenas alguns estão preparados. Vamos pensar bem e refletir no que eu estou falando aqui. Falando do contexto da ciência, tá? De você ter ideias. A gente vê aqui nessa imagem, né, Newton sentadinho ali embaixo da macieira, e aí uma maçã, pluf, caiu na cabeça dele. E aí, né, ele teve a ideia, né, veio aquele estalo na mente dele de que se a maçã caiu, né, se ela estava lá na árvore, de repente ela foi em direção ao solo, significa que existe alguma força de atração que está levando ela ali ao solo. E aí ele, desenvolvendo seus estudos, né, ele descreveu a teoria da gravidade. Mas isso quer dizer que antes dele, ninguém nunca tinha visto algo cair? O que é que vocês acham? Sim.
Só que não tinha pensado como ele. Exatamente. Então, é aquela questão. Ver o que todo mundo está vendo, só que com outros olhos, tá? Para quem acredita, né? Adão e Eva foram os primeiros a terem contato ali com a maçã, e nem por isso eles tiveram contribuição para a ciência, né? Só que aí tem um porém, gente. Seja criativo e não se limite a copiar. Então, não é porque Newton descreveu lá a teoria dele com maçãs, né? Ele teve essa ideia por causa que caiu uma maçã, que aí vai vir o espertão do Gilberto e, que interessante, as peras também caem das árvores. Não. O estudo que Newton fez independia se era maçã, melancia, um carro, uma jaca, seja lá o que fosse, tá? Ele descreveu e ele fez o cálculo em relação, calculando ali, né, altura, peso, velocidade, então os critérios que hoje a gente conhece como a teoria da gravidade, né, e faz com que haja a força da gravidade no nosso planeta, né, que faz com que a gente seja atraído para o chão. Então, discuta suas ideias com os outros, partilhe suas questões e dúvidas. Isso vai ajudar vocês a não estarem fazendo coisas que já foram feitas, como no exemplo aqui de Gilberto em relação, né, a Newton. Então, por falta de experiência, né, por falta de conhecimento, pode ser que você ache que aquilo que você está querendo desenvolver é algo inédito, né, porque você simplesmente não conhece. Mas, conversando com outras pessoas, você vai ver que pode ser que aquilo já exista há muito tempo, né, e já existe uma explicação para aquilo e tal, e que você fazer um trabalho sobre aquela temática não vai ser interessante. Estudo piloto. Vocês sabem o que significa estudo piloto? Estudo piloto é a força centrífuga que faz com que o piloto aí da moto seja lançado, né, para fora da pista, né, seguir a tangente ali devido à velocidade que ele vem. É isso, o estudo piloto? Hein, gente? Não. E o que é, então? O que é um estudo piloto? Meu ponto de vista, estudo piloto seria... não sei a palavra, mas seria assim, o começo do pensamento, como você iria associar as coisas para poder desenvolver o estudo. Não sei se é por esse pensamento aí. Não compreendi direito o que você quis dizer. Eu quis dizer que o estudo piloto seria mais ou menos tudo que você fosse pegando, juntando para desenvolver o seu artigo, digamos. Não muito. Alguém tem outra ideia? É como se fosse aquela sua. Vou dar tipo um exemplo. Como se fosse o primeiro experimento que você fosse fazer, aquela primeira coisa que está ali na sua frente, é? Quase. Quem foi? Teve outra pessoa que ia falar aí alguma coisa. Foi a professora. É tipo um teste? Luciana. Peraí, alguém falou aí. Eu acho que foi o Diane. É tipo um teste daquilo que você vai fazer, uma primeira tentativa. Não sei se testar. Oi, Luciana, você falou também alguma coisa? Pronto, por exemplo. Oi, professora, boa noite. Como a Sara falou. Peraí, Karina. Peraí, espera a Luciana falar. Oi, professora, boa noite. Boa. É uma possibilidade de testar, avaliar, revisar e aprimorar os instrumentos e procedimentos de pesquisa? Sim. Karina. Como a senhora falou na aula passada, por exemplo, eu fiz lá meu projeto todinho bonitinho. Tal, quando eu cheguei lá, na metade eu vi que não era aquilo. Então, o meu primeiro estudo não deu certo, mas praticamente eu vou ter que começar a ir para outra trajetória já pegado naquele. Mais ou menos. O que Luciana... mais ou menos, o que Luciana falou está mais correto. Quer falar ainda, Luciana? Não. Ah, tá. É porque eu baixei sua mão e você levantou de novo. Foi, professora. Não, professora. Tá.
Foi o Então, que eu entendi. tá correto. Então, assim como a Luciana falou, o estudo piloto, né, quando a gente tem toda uma metodologia para aplicar, para desenvolver na nossa pesquisa, só que antes da gente fazer o experimento de fato, né, começar a coletar, vamos dizer assim, os dados valendo, né, o que é que se faz? Pode se utilizar, né, do estudo piloto para ver se tudo que você havia planejado, de fato, está correndo da forma que você buscava, do que você planejou, tá? Um exemplo bem simples dessa questão de estudo, não de estudo piloto, né, mas de piloto, é quando a gente tem uma série nova, série de televisão. Então, em muitas situações, vocês vão ver, né, que cada episódio ele tem um nome, ele tem um título. E o título do primeiro episódio geralmente vai ser estudo piloto, vai ser piloto. Por quê? Porque em cima daquele primeiro episódio, eles vão avaliar o que a audiência está falando, o que a mídia está falando, né? O que está sendo discutido nas redes sociais sobre aquele episódio. Em cima disso, eles vão ter um termômetro para definir, por exemplo, através do primeiro episódio, eles já podem definir se eles já vão planejar uma segunda temporada. Ou então, se for uma primeira temporada, onde está planejado ali 6 ou 8 episódios, geralmente a primeira temporada ela é mais curta, justamente para poder, né, não gastar dinheiro e, né, a série ser um fracasso. Então, ela é mais curta e muitas vezes tem ali os 3, 4 primeiros episódios gravados e de acordo com o feedback, né, que as pessoas têm em relação àquele primeiro episódio, eles já podem fazer algumas modificações para os últimos episódios da temporada, certo? Então, no estudo piloto, ele vai estar servindo justamente para a gente estar colocando em prática para ver se tudo que a gente tinha planejado era o que realmente, né, vai ser desenvolvido. Então, o conceito é que o estudo piloto é um experimento exploratório que vai anteceder o experimento principal ou a coleta de dados, de forma a refinar as técnicas, né? Então, se for necessário modificar alguma coisa, se faz. Ajuda a contornar os problemas durante o experimento real e a redesenhar o experimento. Se você viu no seu estudo piloto, né, que é necessário determinados métodos diferentes, né, para coletar os dados, se é necessário acrescentar mais alguma coisa ou qualquer, né, coisa nesse sentido, você já vai fazer agora antes, né, de realmente coletar os dados para evitar que você perca tempo e dinheiro, né, porque uma pesquisa de campo você vai precisar ter dinheiro para desenvolver algumas coisas da sua pesquisa, e aí no momento que você faz um estudo piloto você evita isso. Para citar como exemplo, o meu mestrado, eu desenvolvi, né, meu tema era a interação, né, entre lixo e as tartarugas marinhas. Então, eu tinha 3 metodologias diferentes. Eu trabalhei com o lixo nas praias, e aí eu coletava 1 quilômetro de praia no litoral sul, no litoral norte e, né, no meio termo disso aí. Então, eram 2 coletas, uma próxima do rio e outra mais distante, no litoral sul, a mesma coisa aqui em João Pessoa e Cabedelo, e a mesma coisa no litoral norte. Coletava nas tartarugas, então as tartarugas mortas que chegavam aqui no nosso litoral, quando a gente fazia necrópsia, avaliava que tinha lixo, então coletava esse lixo para analisar, que é, infelizmente, né, cada vez mais comum a morte de animais marinhos decorrente à ingestão de lixo. E, por último, eu tinha a metodologia que era coletar o lixo no mar, né, porque é onde as tartarugas se alimentam, é no próprio mar, né, e aí um dos locais de coleta era a Ponta dos Seixas. Não sei se vocês já passaram ali, né, na parte dos Seixas, onde você desce na praia, né, antes daquela ladeira para subir para o Cabo Branco. Oi, Anne.
Professora, Hum, todo TCC tem que ter estudo de campo, é? não, É obrigatório? não. Ah, tá. A metodologia você que vai decidir. Eu estou dando um exemplo do meu, porque no mestrado tem que ser. Ah, entendi. Entendeu? Aí eu Tá. tô. E no caso, o estudo piloto só vai ser no estudo de campo, na pesquisa de campo. Tá? Tá, entendi. E como eu disse, eu ensino vocês a fazer um trabalho científico, independente se ele é bibliográfico de campo, se ele é o TCC da graduação ou ele é uma tese de doutorado. Tá? O que vai mudar é a complexidade e a experiência de vocês. Obrigada. Então, quando eu fui fazer, né, minha coleta de dados lá no Seixas, antes de subir aquela ladeira que sobe para o altiplano, não tem que ficou interditado que tinha uma imagem de Iemanjá, que aí a maré destruiu, né, as ondas destruíram, que hoje em dia não tem mais. Então, saindo pela praia, né, nessa parte da barragem, ali é muito cheio de rochas, ostras, ouriços, corais, então muita coisa que pode provocar acidente. E não foi diferente, né? Na hora que eu pensei nesse local, eu não analisei essa questão do risco. E aí fui eu, uma amiga e um amigo fazer esse estudo piloto lá no Seixas. E a gente se arrebentou todo, né? A minha amiga, ela cortou as duas pernas. Uma das pernas, ela levou 3 pontos. Na outra, ela levou 4 pontos. O meu amigo saiu com a mão toda sangrando, as coxas sangrando. E eu fui a que menos me machuquei. Eu prendi o pé entre 2 corais, né? Rasguei a lateral dos maléolos, né? Mas, assim, nada grave. E eu sou uma pessoa muito desastrada. E outra coisa, se a gente se corta, vai ter sangue, né? Minha amiga mesmo, como eu falei, ela levou 7 pontos no total. E ali tem tubarão. Então, tubarão, sangue, né? Próximo ali, não são duas coisas que devem estar próximas. Então, eu peguei, modifiquei e fui fazer a coleta de dados lá em Picãozinho para evitar, né, esse tipo de acidente, porque lá realmente era mais seguro para a gente poder estar fazendo esse estudo. E aí, né, deixei de lado, mas se eu não tivesse feito esse estudo piloto e já fosse de fato estudo, né, valendo, eu não iria ter tempo de fazer, de modificar, na verdade. E aí poderia ser que acontecesse outros acidentes, né, e até mais graves. Então, eu modifiquei antes, né, de ter esse tipo de situação. E aí, quando a gente tem um estudo de campo, que ele tem um forte componente de campo, ou seja, é aquele estudo que você realmente vai passar muito tempo coletando dados, às vezes até mais de ano. Então, é necessário que você visite os locais onde você vai estudar mais de uma vez antes de começar. Se possível, avaliar, inclusive, questões ambientais, por exemplo, estação de ano. Então, pode ser que aonde você pretende coletar os dados, quando está no período de chuva, fica impossibilitado porque não, devido à geografia do local, você não consegue ter acesso lá ao ambiente. Porque, vamos supor, a ponte que tem lá fica inundada, né? Fica impossível você estar transitando. Então, dependendo do estudo, você vai ter que fazer, né, algumas avaliações prévias e não apenas só uma ida lá para avaliar. Então, gente, a gente termina o material da aula 1, tá? A gente terminou agora e vamos iniciar agora o material da aula 2. Então, Lua se despede aí de vocês e vamos para o material da aula 2. E aí eu pergunto para vocês o seguinte, gente. Primeiro, deixa eu fazer uma breve explicação, né? Como eu falei agora há pouco, eu estou ensinando vocês a fazer um trabalho científico, independente do nível dele de complexidade. Se é um TCC, se é um artigo para um evento científico, se é uma dissertação, se é uma tese, se é uma monografia, não importa. A idade geral, a ideia, né, geral,
é a mesma, tá? A questão do método científico é a mesma. O que vai poder mudar é a formatação, né? Como já falei, e a questão do tempo de pesquisa e a complexidade dela. Mas, de forma resumida aqui, neste slide, eu tenho o método científico. E dentro dele, vocês podem observar que ele é um ciclo, né? As setinhas, elas não se encerram, elas estão sempre rodando. Isso significa o quê? Que a ciência está em constante evolução. A gente sabe, né, exemplos práticos, que muitas coisas que antigamente eram consideradas, né, erradas, vamos dizer assim, hoje em dia, com novos estudos, com nova tecnologia, né, mais avançada, foi permitido conhecer mais sobre aquele tema e viu que não é mais aquela ideia, que se mudou. Então, a ciência ela vai estar evoluindo e ajudando nisso. Por isso que ela é um ciclo, tá? E aí, dentro do que a gente tem, né, falando neste ciclo aqui, a gente tem alguns pontos. Como eu falei, aqui está resumido, tá? Não tem tudo, não. Inclusive, na própria aula, a gente já falou de mais do que esses aqui. Mas vamos começar aqui, a gente tem a observação, a pergunta, a hipótese, coleta de dados, avaliação da hipótese, conclusão, teoria ou paradigma, que pode seguir, né, 2 caminhos de acordo com o direcionamento que as pesquisas possam estar levando. E aí eu pergunto para vocês, aonde que a gente começa? Então, para a gente começar uma pesquisa, a gente precisa de algo. E ele está nesse esquemazinho aí que eu estou colocando para vocês. Aonde que a gente começa a nossa pesquisa? Independente de ser uma pesquisa de campo ou bibliográfica. E aí, o que é que vocês me dizem? Pela pergunta, né? Sempre vai começar, acho que vai surgir uma pergunta. Então, Gabriela, eu acho que foi Gabriele que falou que é uma pergunta, ou foi Thaisa? Fui eu, professora Thaisa. Pronto. Então, Gabriele. Eu acho que é através da coleta de dados, não? Quem dá mais? Professora, eu acho que é começar pela observação. Quem que falou? Alexandra. Tá, quem dá mais? Ninguém? Observação, professora. Então, vamos lá. A gente começa pela observação, tá? Por que a gente não pode começar pela coleta de dados? Porque para coletar os dados, eu preciso ter um monte de coisa antes. Eu preciso ter a minha contextualização, justificativa, pergunta norteadora, hipótese, objetivo, metodologia, para só depois disso tudo eu poder coletar meus dados, tá? Só que antes de tudo isso, eu preciso identificar o problema. Então, uma pesquisa ela só vai se desenvolver a partir do princípio que você identifica um problema e você vai tentar solucioná-lo. Como eu disse, independente da pesquisa ser de campo ou bibliográfica, tá? E é através da observação que a gente faz esse início, esse pontapé inicial, tá bom? Então, vamos lá. A aula de hoje, a de hoje, é da próxima semana e talvez até da outra, ela vai ser bem voltada para a questão metodológica, tá? Como eu disse, eu vou estar dando exemplos aqui, eu quero a participação de vocês, porque esse raciocínio que a gente utiliza nesses exemplos aqui é o mesmo raciocínio que vocês vão usar no TCC de vocês, certo? Quando vocês estiverem sozinhos, desenvolvendo a pesquisa de vocês, escrevendo, aí vocês dizem, foi assim que a professora disse que a gente tinha que pensar para fazer essa etapa. Então, vocês fazem a mesma coisa, só que voltada para a temática de vocês, ok? Vamos lá, então. Colocando em prática. O povo diz que coçar a mão é dinheiro, né? Espero que seja mesmo, tá coçando. Então, eu pergunto para vocês, como que a gente chega a perguntas relevantes?
que é que vocês me dizem? Como é que vocês sabem se a pergunta que vocês estão desenvolvendo é ou não importante? Se foi observado. Hã? Pelo que se foi observado e pela pesquisa que foi feita em campo, a vivência. Não. Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Bora, gente. A turma tá com 30 pessoas online agora. Só tá 2 ou 3 participando da aula. Pergunta relevante, professora, ela tem que, sei lá, fazer parte do seu contexto e tem que ter uma continuidade, uma resposta lógica, né, que faça parte do Mas contexto. a pergunta é como que vocês vão construir uma pergunta relevante? Então, como é que se chega a uma pergunta relevante? Fosse fazer observações, né, professora? Não, quem dá mais? Professora, eu acredito que... Tá, professora? Pesquisar a pergunta. Quem é que está falando? Graziela. Eudiane, pesquisa. Graziela e Eudiane, então. Professora. Oi. Eu acredito que também através do tema que você decide ter, né? Decide fazer o seu trabalho. Isso já está implícito. Quando eu pergunto como chegar à pergunta relevante, a pergunta vai ser relacionada ao seu trabalho. Mas, independente do tema, você vai chegar a perguntas relevantes no momento que você vai ler sobre o assunto, vai estudar. Lembram que eu mostrei para vocês, né? Teve uma aula que tinha uma barrinha, né? Que eu disse, considere isso aqui uma escala. E ela era bem maior e tinha lá teoria. Então, essa barrinha, ela representa que a teoria, a leitura, vai ser fundamental para a construção do trabalho. A maioria das respostas que vocês vão dar para mim vai ser leitura, tá? Então, vocês vão precisar ler bastante, saber o que se tem em relação àquela temática, o que é que tem de mais novo, atual, né? Então, vocês vão ter que saber quem são os autores, qual é a linha de pesquisa que eles estão direcionando, né, aquela temática. E, através disso, vocês vão ver se realmente o que vocês estão propondo no trabalho de vocês é relevante ou não. Vocês poderiam estar respondendo assim, que já teve algumas outras turmas que responderam, né? O orientador. Não, o orientador ele pode estar ajudando, mas é através da leitura e conhecimento que vai fazer com que vocês cheguem a perguntas relevantes. E aí vamos para o nosso exemplo. Então, vamos supor que eu sou uma profissional que eu atuo no hospital psiquiátrico, tá? Então, eu estou lá, trabalho no hospital psiquiátrico e eu começo a observar que os pacientes eles começam a possuir um ritmo de atividade diferente durante o dia. Todo mundo começa a se agitar. A determinado momento, todo mundo começa a ficar agitado. Então, isso é um problema. Por quê? Porque eu estou falando de um hospital psiquiátrico, onde tem desde pessoas com distúrbios leves, né? Quando eu falo distúrbios leves é que não são agressivos, até aqueles que podem ser, né, ter um certo nível de agressividade. E aí, a gente tem alguns agravantes. Primeiro, nós não temos a proporção de 1 para 1, ou seja, um profissional para um paciente. Então, imagine todo mundo ficando agitado ao mesmo tempo, né? E, de repente, 2, 3 mais agressivos começam, né, a bater nos outros, a quebrar as coisas. Aí, aqueles profissionais vai ter que ser o quê? 3, 4 para conter um único paciente, né? Então, a pessoa agressiva em surto, ela realmente vai ter muita força, né? Então, só uma pessoa não vai conseguir. Dessa forma, eu começo a observar que,
como eles estão ficando, né, todos muito agitados ao mesmo tempo, pode chegar um momento que, né, desencadeia uma situação mais séria de agressividade que pode levar, né, pessoas a se machucar ou mesmo até a morte. Então, através dessa minha observação, eu identifiquei o problema e eu vou querer investigar isso. Alguma dúvida nesse exemplo que eu estou trazendo, esse cenário que eu estou trazendo para vocês? Dúvidas? Não? Como todo mundo se calou, então eu vou continuar. Então, cultive-se. Estude. No momento que eu identifiquei o problema, né, que vai ser aquilo que eu vou direcionar a minha pesquisa, eu vou precisar estudar sobre aquilo, né? Eu vou me aprofundar para tentar ver possíveis soluções para aquele problema. Vou, né, dependendo do nível que você tiver, vou me aprofundar na literatura mais básica e depois eu vou avançar para buscar em artigos. Participe de eventos científicos, né, quando possível, que eles trazem o que há de mais atual nas temáticas, né, então é importante também, principalmente agora na pandemia, né, que a gente sabe que tem os eventos científicos virtuais, então ajuda bastante, porque você não tem os custos, né, de deslocamento, de estadia, de alimentação, então isso pode favorecer aí, tem inúmeros, né, organizações, conselhos, entre outros, que estão fazendo eventos online e que vai ajudar na formação de vocês. E aí a gente chega na nossa pergunta. Então, eu fiz a minha observação, né, que era que os pacientes estavam ficando agitados em determinados momentos do dia, e agora eu vou desenvolver a minha pergunta. Então, por que a atividade desses pacientes, eles estão variando ao longo do dia? Então, é uma pergunta, como vocês podem observar, com pontinho de interrogação e tudo. E como eu falei na semana passada, é uma pergunta, tem que ser, né, feita uma pergunta que não gere respostas sim ou não. Um exemplo de uma pergunta que gera resposta sim ou não. A atividade, o ritmo de atividade dos pacientes psiquiátricos variam ao longo do dia? Sim ou não? Então, esse tipo de pergunta não deve ser desenvolvida. Agora, quais os motivos que estão fazendo com que os pacientes psiquiátricos do Hospital X fiquem agitados em determinados horários do dia? Então, vejam que eu já desenvolvi, não, uma pergunta melhor. Aqui foi bem básica, só para dar um direcionamento. Então, vocês vão ter que desenvolver uma pergunta relacionada ao tema de vocês, né, e de acordo com o problema que vocês identificaram. Então, etapa crucial no processo de planejamento. Por mais óbvio que pareça, não faça perguntas para as quais você já tem resposta. Porque se você já tem resposta, então é só aplicar ali, né, aquele resultado. Não tem por que você fazer uma pesquisa que você já sabe qual é a resposta dela. Então, a colocação de questões é mais importante que a sua solução, que pode ser apenas uma questão de habilidade e tempo. Ou seja, quando você faz a pergunta do seu trabalho, tá? Ela vai ser o ponto crucial para o desenvolvimento da sua pesquisa, tá? Inclusive, mais importante do que a própria solução, porque a solução pode ser só uma questão de conhecimento, de experiência, né, de habilidade que você tem em chegar a uma conclusão num trabalho. Um exemplo, eu trabalho com um TCC dando aula, né, fazendo pesquisa relacionada a TCCs nas áreas de enfermagem e biomedicina, desde 2013, quando eu entrei na faculdade, né, na Santa Emília de Rodar. Com o trabalho científico faz mais tempo, porque desde a minha graduação eu faço pesquisa, né, mais voltada aqui para a área de vocês. Então, é lógico que a minha experiência, né, em vocês estarem trazendo algo do TCC e eu já estar pensando rapidamente ali, tá dando uma solução, vai ser muito mais, um tempo-resposta muito mais rápido, muito menor, né, do que vocês.
Eu não estou menosprezando ninguém, eu estou falando só na questão de experiência, tá, gente? Lógico que quanto mais trabalhos vocês desenvolverem, vocês também vão ter esse raciocínio mais rápido de interpretação, tá? De conhecimento em relação à pesquisa científica. Então, quando a gente faz uma pergunta bem feita, o trabalho tem tudo para caminhar ir no caminho certo. Agora, se a gente já começa com a pergunta mal feita, aí as chances de dar errado são muito grandes. Aprenda a formular questões, né? As questões, elas devem ser feitas de maneira a que possam ser respondidas quantitativamente dentro dos prazos. O que é que eu quero dizer com isso, gente? Que ela precisa ser respondida quantitativamente dentro dos prazos. Hein? Pessoal? Por exemplo, se tiver 50 pacientes e você fizer a análise de 30 prontuários apenas dentro do seu eixo de pesquisa. Então, aí tem que dar a quantidade de tudo que você for pesquisar. De paciente, de prontuário, dentro do hospital, o número de profissionais, da quantidade de tudo. Seria isso? Não. Então, quando a gente fala que a pergunta que você vai fazer tem que ser respondida dentro do prazo que você tem, resumidamente é isso, significa que se você, por exemplo, vocês começaram o TCC agora em fevereiro e vão concluir ele, quando eu falo concluir, é concluir o trabalho escrito, tá? Não é a apresentação para a banca, não, porque isso aí o trabalho já está pronto. Então, vocês vão ter que concluir o trabalho em novembro. O ideal é que ele esteja concluído em outubro, para novembro fazer apenas, né, pequenos ajustes, pequenas correções, caso seja necessário. Quem for esperto e inteligente vai se programar para estar tudo ok em outubro. E aí, se você, vamos considerar novembro, se você tem de fevereiro a novembro para desenvolver sua pesquisa, e aí você colocou ali no seu trabalho uma pergunta que, para você poder responder ela, você tem que coletar dados durante 2 anos. Como é que você vai fazer isso se você só tem 8 meses para fazer seu trabalho? Deu para entender? Então, vocês têm que fazer uma pergunta que vocês consigam responder dentro do tempo que vocês têm. Por isso que algumas vezes vocês vão estar lendo artigos que no próprio artigo ele dá sugestões de como aquela pesquisa pode ser levada adiante, que por algum motivo, e um deles é a questão de tempo e dinheiro, ele não avançou tanto naquela pesquisa. Ok, gente? Dúvida ou deu para entender? Pessoal? Quem cala consente, viu? Se vocês ficarem deixando acumular dúvida... Professora, essa parte. É o que, Graziela? Deu para entender, professora, essa parte que a senhora explicou. Pronto, beleza. Não deixem acumular, não. Porque o TCC é uma construção. Se você perder uma parte da aula ou não entender uma parte da aula, isso vai virar uma bola de neve. A gente está falando agora, né, da questão da observação. Depois da observação veio o quê? Veio a pergunta, depois vai vir a hipótese. Se você já não entendeu a observação, você já não vai conseguir fazer a pergunta, já não vai desenvolver a hipótese. E aí já não vai para os objetivos, já não vai para a metodologia e vai tudo errado. Né? Não deixem acumular dúvidas. E se porventura não assistir uma aula, vocês sabem, vocês autorizam a fazer a gravação e publicação. Então, assistam, porque se acumular, vai ser pior para vocês. Então, a gente falou da observação, da pergunta, e quando a gente faz a pergunta, a gente chega ao quê? A uma hipótese. A hipótese é a resposta da nossa pergunta, como a gente já viu na aula passada. Só que essa resposta é o que você acha, né, que vai ser o resultado que você vai encontrar. Dessa forma, você precisa o quê? Você precisa, tá? Você precisa
pensar, né, qual seria aquele resultado que você vai encontrar. Se quando você concluir o trabalho, né, lá na frente, você viu que não foi aquilo, foi outro resultado, não tem problema, a gente já explicou isso. Mas inicialmente você precisa determinar, né, qual seria uma resposta adequada para a sua pergunta, né, de acordo com o cenário que você está inserido. Então, a minha pergunta foi por que, né, os pacientes, ou quais os motivos que levam os pacientes psiquiátricos do Hospital X a variar, né, suas atividades durante o dia, ficarem mais agitados. A hipótese é que a atividade é afetada pelos horários das refeições. Beleza. Eu acho que quando se aproxima do horário das refeições, vamos supor, 1 hora antes, eles ficam agitados e, né, fica nessa situação que eu resolvi investigar. Então, para evitar possíveis problemas, né, eu vou estar o quê? Investigando aí para tentar minimizar essa questão. Se eu identifiquei, fiz toda a minha pesquisa, identifiquei que realmente foi o horário de refeição, ok, aí vem para os resultados esperados, ai, meu Deus, como é que chama? Guarda branco. Ai, deu branco, gente. Mais pra frente tem. É um nomezinho, alguma coisa da hipótese. Esqueci agora o termo, mas lá na frente eu falo. Que é a mesma coisa, o que eu quero dizer é a mesma coisa de resultados esperados, tá? Então, em cima da minha hipótese, eu vou ter como direcionar os meus resultados, né? Então, se realmente for, né, através dos horários de refeição, então eu vou poder contornar, né, aquilo como? Diminuindo o intervalo entre uma refeição e outra, né? Então, eu vou resolver aquele problema. Ah, professora, mas o que afetava, né? Eu fiz lá a minha pesquisa e o que afetava a agitação lá, né, dessas pessoas não foi o horário das refeições, foi uma medicação nova que foi implementada. E aí, quando passava 1 hora do efeito dessa medicação, ela dava uma reação adversa, onde todos os pacientes eles ficavam lá muito agitados. Então, né, o resultado esperado é que, com isso, a gente faça o quê? Faça a substituição daquela medicação, ok? Posso passar adiante? Pode sim, professor. Então, é isso aqui, previsão. Previsão da hipótese é a mesma coisa que resultado esperado, tá? Então, era a palavra que eu estava tentando ver o branco aqui. Então, uma hipótese clara, com previsões claras, permite que as coletas de dados não sejam ambíguas. Ou seja, no momento que eu tenho uma hipótese bem definida, resultados esperados, ou seja, as previsões da hipótese bem definidas também, então, meus resultados, meus dados, né, vão estar ok, estão coerentes com aquilo que eu quis apresentar. E não vai gerar dupla interpretação. Ok? Isso precisa estar muito bem definido. E aí, a gente tem as definições de hipótese nula e hipótese alternativa. Então, na hipótese nula, trazendo esse exemplo que a gente está trabalhando, a atividade dos pacientes não é afetada pela alimentação. A hipótese alternativa é que a atividade dos pacientes é afetada pela alimentação. Qual é a diferença das duas? Hein, gente? Hein? Repita a pergunta, professora. Qual a diferença entre a hipótese nula e a hipótese alternativa? Na hipótese nula, eu coloquei aqui, a atividade dos pacientes não é afetada pela refeição, pela alimentação. E a alternativa é que é afetada pela alimentação. Sim. Qual a diferença?
Uma é a afirmativa e a outra é a negação. Sim, mas quem é quem? Então, vamos lá, vou explicar. A hipótese alternativa é a hipótese do seu trabalho, tá? É o que você colocou lá no seu trabalho. Lembra que foi isso aqui que a gente colocou? A atividade dos pacientes é afetada pela alimentação? Não foi? Não está igual o que eu coloquei lá? Já a hipótese nula, ela é o oposto. Não é que ela é a negação. Neste exemplo, ela foi a negação, mas poderia ser o contrário. Por exemplo, esta poderia ser a hipótese alternativa e esta poderia ser a hipótese nula. Então, a hipótese nula é o oposto da hipótese alternativa. Tá, professora, mas para que isso, né? Simplesmente porque quando a gente fala em matemática, estatisticamente o que se testa é a hipótese nula. Ou seja, a gente testa o oposto do que a gente determinou, ok? Não vou entrar no mérito de explicar matemática, estatística, tá? Isso aí vocês procurem depois, para quem tiver interesse e for trabalhar com isso, né? Mas é só para que vocês saibam, né, o que significa. Então, quando a gente põe lá na estatística, a matemática, ele está calculando o oposto do que a gente falou. E aí a gente pode ter hipóteses múltiplas, ou seja, ter mais de uma hipótese. O que é que vocês acham? Ô, professor, uma dúvida. Essa questão de estatística na nula também pode se basear na quantidade dos pacientes devido ao agitamento durante a refeição, não é isso? Tipo assim, um hospital com 200 pacientes, aí faz essa estatística de quantos ficam agitados durante a alimentação, pode ser incluído dessa forma também, na estatística? Pode, mas isso aí não entra no mérito do que a gente estava falando, não. A gente estava falando só da questão da hipótese. A estatística você vai utilizar, você vai precisar de um N, né, que é a quantidade de pessoas que vão participar do estudo. Aí você, dentro dos dados que você vai coletar, você pode identificar que X pessoas ficavam agitadas, Y pessoas não ficavam, fazer um levantamento das medicações que aquelas pessoas tomavam. Aí isso aí é metodologia, é coleta de dados. Certo? Certo. Mas ali eu estava especificamente da parte da estatística no sentido da análise da hipótese. Sim, mas aí fica a minha pergunta. A gente pode ter mais de uma hipótese, sim ou não? Eu acho que sim. Sim. Tá? Quando que a gente vai usar mais de uma hipótese? Depende do trabalho. Tá? Pode ser que o seu trabalho não precise ter mais de uma hipótese, mas pode ser que um outro precise. Da mesma forma, pode ser que um trabalho precise de mais de uma pergunta, certo? E aí, isso vai depender de cada estudo. Então, vamos ver aqui um outro tema, né? Se para alguns falar um pouco sobre questões, né, psiquiátricas poderia ser uma temática, né, complexa, então a gente tem uma outra aqui que também, né, na verdade, ela vai ser até um pouco mais complexa do que a que a gente falou anteriormente. À medida que eu for falando, vocês provavelmente vão chegar na mesma conclusão que eu. Então, agora, meu trabalho é uma observação. Vamos supor que você trabalha, tá? O enfermeiro que trabalha na unidade de saúde, na prevenção e controle de gravidez precoce. Você trabalha lá na unidade e você vem observando que cada vez mais pré-adolescentes, então jovens ali de 10 até 14, 15 anos, têm, né, aparecido grávidas lá na comunidade que você atende. E a gente sabe que essa faixa etária, né, não deveria ser uma faixa etária onde elas tivessem, né, com essa prioridade. Ai, fiquei presa aqui na cadeira.
com essa prioridade de engravidar, né? Por questões fisiológicas, anatômicas, onde elas estão ainda se adaptando, né? Seu corpo está sofrendo modificações, por questões sociais, onde muitas dessas jovens abandonam as escolas, né? E aí não complementam seus estudos. Tem a questão do abandono do pai da criança, né? Que a gente sabe que quando se tem, né, uma gravidez indesejada, geralmente só vai sobrar para a mulher. Tem a questão de doenças, tem a questão do risco de vida, ou seja, tem questão também de estupro, né, que aquela jovem pode ter engravidado porque ela foi abusada, né, em casa, pelo pai, avô, por algum parente, vizinho, amigo da família, que geralmente já é comprovado, né, que a maioria dos abusos sexuais a crianças, a jovens, ocorrem dentro de casa. Então, isso é um assunto, né, que levanta aí uma problemática muito grande. E aí você fez essa observação, né, de que existia uma quantidade muito grande de jovens, né, naquela comunidade engravidando precocemente. E aí você, através da sua observação, você faz sua pergunta. Lembrando, gente, eu estou fazendo as perguntas aqui bem básicas, só de forma ilustrativa. Lógico que no trabalho de vocês vão fazer uma pergunta, né, mais trabalhada. Então, só não façam uma pergunta que gere uma resposta sim ou não. Então, a pergunta é, por que razão as meninas engravidam precocemente? Ah, porque fazem sexo. Sim, eu sei, né? Como eu disse, aqui é só um exemplo. Então, aqui no Brasil, só para vocês terem uma ideia, 400 mil adolescentes ficam grávidas por ano. Então, isso é um número muito alto, gente, muito alto. E que a gente sabe que se houvesse, né, por parte do governo, um incentivo, né, para que na educação, nas escolas, se tivesse a questão da educação sexual, a gente sabe que muito disso iria diminuir. Então, em cima dessa observação, em cima da pergunta, a gente vai desenvolver as nossas hipóteses. A primeira as formas de divulgação do programa Planejamento da Família não estão sendo eficazes. E a minha segunda hipótese é que o conhecimento dos adolescentes sobre métodos contraceptivos não estão sendo suficientes para prevenir uma gravidez e até mesmo uma IST. Então, como testar a hipótese? E lembre-se, quais as previsões de cada uma dessas hipóteses, ou seja, quais os resultados esperados de cada uma delas. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, como que vocês iriam coletar os dados para fazer uma pesquisa como essa? Agora eu quero que vocês participem mesmo. De preferência, levanta a mãozinha, que aí eu vejo aqui e vou chamando na ordem. Oi? Oi, Eudiane. Pesquisa de campo? Não, que é de campo, essa aí não tem como não ser. Eu acho que procurar o PSF, que tem uma demanda muito grande em relação a isso. Não, no nosso cenário hipotético, você trabalha numa unidade de saúde que atende uma determinada comunidade, e nessa unidade, ou uma determinada comunidade, e nessa unidade de saúde você observou que existe uma taxa muito alta de gravidez precoce. Oi, Eudiane, depois Thaisa. Agente de saúde. Procurar um agente de saúde da área. Para quê? Coletar mais informações. É a questão da família da paciente, dos pacientes. Quem dá mais? Professora E se você não trabalha, professora, e quer fazer... Não, entendo. Eu estou criando um cenário hipotético aqui onde você trabalha. Ô, professora, para ficar mais fácil da gente pensar nas coisas, tá? Ô, professora, eu acho que através de uma entrevista com essas adolescentes, procurando saber primeiro a idade delas, que tipo de informações ela tem sobre
orientação sexual, você já tinha ouvido falar em algum método anticonceptivo, e em cima disso aí, desses dados coletados, aí você começa a fazer uma investigação, se é por falta de conhecimento, se foi questão de abuso, aí você vai começar a fazer seus levantamentos. Alguém tem mais algo para acrescentar? Atividade educativa com essas pacientes? Vamos lá. Vou começar a fazer com que vocês trabalhem mais a mente de vocês, certo? Que é justamente esse exercício que eu quero que vocês façam quando vocês estiverem sozinhos em casa, ok? Primeiro ponto. A gente está falando na primeira hipótese, né, que o programa de planejamento da família não está sendo eficaz, certo? Para essa faixa etária, né? Lembre-se que o foco da gente é faixa etária ali, vamos supor, de 10 a 15 anos. E aí eu pergunto para vocês, quer dizer, primeiro eu vou afirmar, depois eu faço uma pergunta. Vamos supor que na unidade em si, o programa ele funcione muito bem, seja um programa referência tal. Só que, aí vem a minha pergunta. Essas jovens de 10 a 15 anos, elas vão na unidade de saúde buscar conhecimento sobre planejamento familiar? Nem sempre. Nem sempre. Eu digo que elas não vão. Se nem adulto, na maioria das vezes, vai, quanto mais a menina de 10 anos. A de 10 não, né? Então, mas lembre-se, no cenário que a gente está criando aqui, é uma jovem, são jovens de 10 a 15 anos. Por isso que tem que prestar atenção em todas as informações. Porque todas as informações que eu estou dando aqui, a gente está criando um cenário, e em cima desse cenário é que a gente vai dar as alternativas para tentar conseguir chegar, né, na coleta de dados. Então... Ô, professora, licença, aí cai essa questão da estatística, desse levantamento de jovens, a quantidade de jovens que estão tendo essa gravidez precoce, quais delas, a quantidade que vão ao atendimento, as que não vão, e que é preciso que o agente vá. Mas isso também, mas isso ainda não chegamos lá. Certo. A gente precisa ter algumas observações antes. Porque, por exemplo, eu acho que alguém falou, vai na unidade, e lá na unidade tem, né, o nome dessas jovens, né, a idade, o endereço, tudo, as informações daquelas jovens que estão grávidas. Mas eu quero trabalhar para que elas não engravidem precocemente. Então, ela já está grávida, então, tipo, não adianta mais, né? Lógico, vai adiantar futuramente, mas naquele momento não adianta, ela já está grávida. Então, eu quero trabalhar para que outras jovens não acabem engravidando, né, sem querer. Até porque, pelo menos na maioria dos casos, uma pré-adolescente não vai querer engravidar, certo? Muitas vezes não sabe nem o que significa, né, propriamente dito. Porque, professor, mas isso é muito fácil, é só entrar na internet. Não, gente, já passo a palavra, Ronaldo. Para vocês terem uma ideia, apenas em torno de 53% dos brasileiros têm internet. Então, a gente não pode utilizar o nosso cenário, a nossa vida, para querer generalizar as situações. A gente precisa sair da nossa bolha, né, sair da nossa caixinha e avaliar que existem outras pessoas com outros cenários de vida. Inclusive pessoas que ainda no nosso país não têm nem energia elétrica, quanto mais na internet. Teve uma reportagem que saiu no Fantástico já faz alguns anos, que trabalhava justamente essa questão de gravidez precoce, né? E desinformação. E aí tinha uma menina de 10, para vocês terem uma ideia, uma menina de 10 anos. O namoradinho dela tinha 12. E aí ela disse na reportagem que ela engravidou de propósito, porque ela achava que engravidando ela ia ter mais liberdade.
Olha a incoerência, né, da situação. Então, vejam que a informação e a educação sexual é fundamental. Oi, Ronaldo, pode falar. Professora, então, assim, nesse contexto, a gente, como trabalhadores dessa USF, digamos assim, poderíamos nos reunir e tentar fazer um planejamento para, já que essas adolescentes, digamos assim, não têm muito contato com o posto, elas às vezes ficam um pouco envergonhadas, a gente poderia fazer um planejamento familiar comunitário ou até residencial, mapeando mais ou menos, digamos, as casas onde tem mais vulnerabilidade e levando uma equipe para lá para, como se diz, poder estar conversando e poder estar mostrando quais os riscos que se correm com essa gravidez, nessa idade, essas coisas. Então, tá chegando. Então, o primeiro ponto, se a gente ficar só na unidade, não vai adiantar, porque não são todas as jovens que vão até a unidade. Se a gente, pode ser que alguém esteja pensando, então vai na escola. Também pode ser que nem todas frequentem a escola, né? Só que aí a gente tem alguns problemas. Primeiro, a gente está falando de menor de idade. Então, a gente não pode simplesmente chegar, né, até esses jovens, né, porque a menina não vai engravidar sozinha, então é orientação para ambos os sexos. Então, a gente precisa chegar até estes jovens e fazer, né, uma abordagem. Só que a gente não pode simplesmente chegar. Por quê? Porque são menores de idade. No caso, vocês não vão estar trabalhando como agentes de saúde, vocês vão estar trabalhando como pesquisadores, tá? Então, para fazer parte de pesquisa, como a gente viu lá na disciplina de bioética, a gente precisa, né, de estar resguardado em algumas situações. Uma delas é a autonomia, onde a pessoa, né, vai ter o direito de definir se ela vai querer ou não fazer parte daquele estudo depois de todos os esclarecimentos. Como a gente está falando de menores de idade, então, além dessa autorização do próprio indivíduo, a gente precisa que os responsáveis autorizem. Só que aí tem mais problemas. Não da pesquisa em si, mas da temática. Porque a gente está falando de um tema tabu, né? Um tema que é o sexo, que ainda na nossa sociedade, em pleno século XXI, a gente ainda tem muito tabu para falar desse tema. Os pais, para falar com seus filhos sobre esse tema, ainda é um bicho de 7 cabeças, né? Tem muitos pais que não abrem nem a boca para falar nada sobre isso quando é com menina, né? Filha, mulher. Quando é com menino, infelizmente, né? Tem muitos que ainda praticam a questão de, o menino tá com 12, 13 anos, vai logo para o bordel, né? Para o prostíbulo ali, que é para poder virar homem, virar macho. Coisa mais ridícula que se existe na nossa sociedade, né? Uma das. Né, aí que tem-se, né, a cultura de que muitos homens não respeitam as mulheres. E aí a gente tem um tema tabu, uma sociedade machista, patriarcal e hipócrita, né, onde muitas vezes se prega uma coisa e se pratica outra completamente diferente. Então, a gente vê muito na nossa sociedade aquela pessoa que se diz, entre aspas, né, o pai da família tradicional brasileira, defensor das morais e bons costumes, mas bate na mulher, tem amante, faz a amante abortar, abusa da filha, né? Ou seja, para a sociedade, ele ladra ali, né, um monte de coisa, é uma pessoa religiosa, ficar ali com a Bíblia embaixo do braço, mas na hora de praticar, né, faz tudo completamente ao contrário do que condena, né, fica condenando os outros, dizendo que é uma pessoa exemplar, mas na verdade por trás faz tudo de errado. Então a gente precisa ter, né, por ser um tema, por isso que eu disse, ele é bem polêmico, um tema que a gente pode identificar diversas circunstâncias, inclusive a própria questão de abuso sexual domiciliar, né, por parentes, vizinhos, alguma coisa do tipo. Então, é um assunto muito delicado para ser tratado.
Então, a gente não pode simplesmente chegar, né, naqueles jovens e abordar eles, fazer perguntas e coisas do tipo. Falando dessa questão, né, da sociedade machista e que quando a gente tem muitas diferenças entre a forma que se trata a mulher na sociedade e que se trata o homem, inclusive essa semana eu publiquei uma tirinha no Instagram que dizia justamente isso, né? O mesmo cenário, só que a forma que a sociedade reagia quando era o homem que fazia e quando era a mulher. Um exemplo, um homem vai para uma festa, né, uma boate e tal, fica com várias mulheres. Ah, é o garanhão, é o pegador. A mulher vai para uma festa e fica com vários homens. Ah, é a galinha, ou é a prostituta, né, é a biscate, não sei o quê. Ah, o homem diz que não quer ter filho. Ah, é um homem de visão, que quer pensar no seu futuro, quer viajar, aproveitar a vida. A mulher, se disser que não quer ter filho, como assim? Você é a mulher, você tem que ser mãe, você nasceu para isso, não sei o quê. Entre diversas outras circunstâncias que acontecem, onde a mulher sempre é julgada, né? E neste quesito, a educação sexual ela é extremamente importante. A gente até debateu, né, sobre isso no semestre passado, quando a gente estava falando da questão ética relacionada ao estupro, né, como um problema de saúde pública e não como um problema religioso. Então, a gente debateu bastante e que a questão da educação sexual é algo fundamental e imprescindível. Então, a educação sexual, diferente do que muitas pessoas, né, sem conhecimento nenhum e querendo manipular algumas pessoas dizem, a educação sexual não é incentivo à prática sexual. Pelo contrário, né? E já é provado que a maioria das denúncias de abuso sexual se dão nas escolas. Em que sentido? Eles são, como é que chama? Descobertos nas escolas, né? As crianças são abusadas, crianças e adolescentes são abusadas em suas casas por pais, avós, tios, vizinhos, amigos da família, irmãos, até primos. E na escola é que essa criança acha, né, um local seguro e os próprios professores, pedagogos ali, pela sua experiência, consegue identificar que aquela criança está sendo molestada de alguma forma. Tá? Então, muitas vezes, essa briga em não querer que haja educação sexual nas escolas, na verdade, é uma forma de querer encobrir, né, os abusos que eles praticam na própria casa com as jovens ali. E aí, gente, para mostrar um pouquinho dessa incoerência, né, em relação a essa questão entre, né, a forma diferente da nossa sociedade de tratar homens e mulheres, eu vou mostrar aqui um vídeo para vocês. Eu não lembro se eu mostrei no semestre passado. Eu sei que eu sempre mostro no TCC. É um vídeo do canal Porta dos Fundos, que eles trabalham com sátiras, né, humor, e eles fazem justamente neste sentido de mostrar que muitas vezes a sociedade ela julga, né, tratando as mulheres diferente dos homens e que, na verdade, né, o correto seria direitos iguais. Por que essa diferença? Então, vou passar aqui para vocês. Professora? Está sem áudio, professora. Professora, não estou escutando não, está sem áudio. Ah, tá. Deixa eu colocar de novo, porque eu pensei que vocês estavam Não, vou te levar. apertado Eu aqui, comprei peraí. camisinha. Não. Ainda bem que tava com legenda, mas eu vou botar de novo. Ô, pai, Fala, meu amor. quando é que você vai me levar para perder a virgindade? Tá com áudio agora para vocês? Ah, sim.
Tá. Nada. Ok. É o quê? É que ano passado você levou o Juninho no puteiro pra perder a dele. Agora eu tava querendo perder a minha também. Você tá maluca? Ué, por quê? Eu achei que você fosse ficar feliz. Você ficou todo orgulhoso do Juninho. Não parava de falar disso? Você é muito nova. Eu lembro de você falando que o Juninho tinha 16 anos e que tinha que perder o cabaço pra virar homem. Agora eu tenho 16 e quero perder o meu pra virar mulher. Tá, mas não é assim que funciona, tá? Funcionou super bem pro Juninho. Agora ele volta lá toda semana e fica felizão. Ô, Tatiana, pra você perder a virgindade, tem que ser com um namorado, uma pessoa que você conheça. Não sabia que o Juninho namorava a puta que ele comeu. Por que a gente não chama ela pra jantar, então? Presta atenção. A virgindade é um negócio muito importante pra mulher, tá bem? Eu sei, pai. Por isso que eu não saí dando pra nenhum merda na rua. Eu vim aqui pedir sua ajuda. E olha só, eu já teve um site com uns pontos muito gostosos, olha só. Umas picas grossas. Eu não quero ver piroca em celular de ninguém, Tatiana. O que é isso? A gente pode ir amanhã depois da escola? Não vou te levar. Eu já até comprei camisinha. Não vou te levar, tá? Tá, então eu peço pra minha mãe. Que aí ela vai ficar lá com as amigas dela, bebendo e rindo. Que nem vocês fazem. Dá o endereço dessa merda pra eu botar no Waze. Obrigada, pai. Eu só vou bater uma siririca pra ficar relaxada. Preste atenção nessa parte final também. Pra vocês Ela verem vai quanto... esfregar xereque geral, hein? Aí, ó, segura teu filho Bruno, hein? Que minha filha Mariana tá chegando que vai assar aquele peru ali. Neném, quem é a dadeira da mamãe? Quem é? Quem vai passar o rodo geral? Hã? Quem? Dá. Eu quero, dá. Dá. Então, a gente vê que nessa parte final também, né, onde muitas vezes a criança, o menino acabou de nascer, né, e aí tem algumas crianças mais ou menos, né, da faixa etária ali daquele bebezinho, aí fica, meu filho vai passar o rodo geral, segure sua filha que não sei o quê. Tem um que o povo diz como segure sua cabrita que o meu bote tá solto, um negócio assim. Sei lá, esse dito popular ridículo que o povo tem. Então, é extremamente importante que a gente consiga mudar um pouco da sociedade, né? Que a gente coloque, de fato, a educação sexual como algo importante para a vida das pessoas. Então, saber, por exemplo, lógico que a educação sexual existe o que deve ser falado, né, ensinado para as crianças em cada faixa etária. Então, como eu falei, aquelas pessoas que não sabem, não têm conhecimento e ficam falando besteira aí, são influenciadores, acabam manipulando a cabeça de algumas pessoas e dizendo que está incentivando a criança a praticar sexo. Não, ignorante, vai estudar mais um pouco antes de falar besteira. Né? Então, a ignorância, infelizmente, ela está cada vez mais enraizada, né? A gente vive num retrocesso muito grande na nossa sociedade nos últimos anos, e cada vez mais pessoas no poder colocando isso na cabeça de pessoas influenciáveis, manipuláveis, e acabam tendo, né, situações onde a gente vê que muitas vezes afetam diretamente a vida das pessoas, podendo levá-las, inclusive, à morte. Então, é importante que a gente tenha uma visão de que uma sociedade machista e patriarcal não tem nada a ver com querer destruir homens, né? Não tem nada, lutar pelo feminismo, né? Não tem nada a ver, como eu já ouvi, né? O problema do feminismo são as feministas. Não é santa ignorância. Existe uma diferença entre feminismo e feminismo. Então, o homem machista, misógino, é aquele que destrói as mulheres, mata, que quer menosprezar. E o oposto do machismo é o femismo e não o feminismo. Né? Então, o feminismo luta pela igualdade dos direitos entre homens e mulheres. E é isso que a gente deve pregar pela nossa sociedade. Direitos em salário, direitos iguais para salário, direitos iguais para andar na rua, por exemplo. Nós, mulheres, por mais que nossa Constituição fale isso, que todos, né, brasileiros podem ir e vir, mas nós mulheres não podemos usufruir deste direito, né, da forma que os homens. Por quê? Porque se a gente for andar na rua, independente do horário, a gente sempre fica com o pé atrás, né, com olhos e ouvidos atentos para ver se está vindo algum homem estranho, porque a gente já sabe que ali pode ser um possível, né, abusador. O homem, no máximo, vai poder ter um medo de um assaltante. Nós, mulheres, não. Então, a sociedade que a gente vive nos aprisionam de certa forma, né, que faz com que a gente, né, não tenha os mesmos direitos.
E aí, no momento que a gente vai fazer uma pesquisa como essa, a gente precisa ter um conhecimento sobre esses parâmetros. Então, no momento que, por exemplo, a gente for fazer a coleta de dados e a gente chega para os pais e diz, a gente vai fazer uma coleta de dados referente à educação sexual, né, porque a gente está querendo trabalhar com a questão de gravidez precoce para evitar que haja essa gravidez, muitos pais já podem barrar nesse sentido. Você vai querer incentivar minha filha a praticar sexo. Não, não é, né? Então, vale toda uma orientação para poder chegar até aqueles pais. Um outro detalhe é a questão de você, por exemplo, faria uma entrevista, coletaria dados com os pais e os filhos ao mesmo tempo? Não seria algo interessante. Provavelmente, né, os jovens ali, principalmente se for mulher, ela não iria estar dizendo a verdade naquelas questões que estariam sendo levantadas, né? Vamos supor, se você perguntasse para uma menina se ela é virgem, provavelmente, mesmo que ela não fosse, ela diria que é. Por quê? Porque não tem abertura para conversa sobre essa temática em casa. Só para ter ideia, gente, a gente tem, para finalizar a aula, 29 pessoas, 30 comigo aqui agora. Levanta a mão, né, aqui no aplicativo, levanta a mão quem teve educação sexual em casa. Pai, mãe ou responsável. Então, temos 30 pessoas e apenas 2 levantaram a mão, tá? 3, mais uma levantou. Então, geralmente, 4... Eita, vocês estão levantando por a prestação? Então, geralmente, uma, no máximo 2 pessoas levantam a mão na sala. Aqui, que bom que tem mais pessoas, né, que tiveram essa orientação. Então, além dessa questão de educação sexual, quem de vocês tem a abertura de chegar e conversar com seus pais sobre a temática? Falar sobre sexo com seus pais? Então, uma pessoa, 2, vamos ver se vai ficar as mesmas 4. 2, 3, 4. Então, ficaram as mesmas 4. Que bom, vocês fazem parte de uma pequena parcela da sociedade. 5. Então, vocês fazem parte de uma pequena parcela da sociedade que, infelizmente, não é, né, o restante não é sortudo como vocês em poder ter essa abertura. Então, no momento que você tem uma orientação sexual em casa, você cria uma confiança, você cria um vínculo entre seu filho ou filha, onde ele vai buscar orientação com você, ao invés de buscar na rua, na internet, onde a orientação não vai ser da mesma forma. Então, um exemplo, você chegar para uma situação como essa, perguntar para a menina, né, se ela é virgem, ela vai mentir. Para o menino, pode ser que ele seja virgem, mas ele tende a mentir também, dizendo que já pegou, né, todo mundo, que é para não ficar, entre aspas, feio para ele. Outra coisa, você pode perguntar para aqueles pais, você dá educação sexual para os seus filhos? Ele, dou, né, a mãe, o pai pega e diz, não, a gente dá. E aí, se você ficar só nessa pergunta, você não vai conseguir descobrir muita coisa. Mas se você perguntar, mas como é essa educação sexual? Muitas das respostas vai ser nesse sentido. Se aparecer, no caso para a menina, né? Se aparecer grávida em casa, vai levar uma surra e ser botada para fora. Então, isso não é educação sexual, isso é ameaça, né? Então, são coisas completamente distintas. Às vezes diz a orientação sexual não apareça grávida. Sim, mas como que ela pode engravidar? Muitas vezes isso não é dito. Coisas simples, como, por exemplo, uma questão fisiológica, que é a menstruação, existe gente que não fala com as suas filhas sobre isso. Então, vejam até onde, né, a gente, em pleno 2021, ainda vive com a sociedade retrógrada em muitos aspectos ainda sociais, principalmente quando a gente fala, né, na questão de educação sexual, tá? E no Brasil, só para abrir um parênteses, que tem a ver também com a educação sexual, tanto essa questão de menstruação quanto a questão de higiene nas partes íntimas, o Brasil é um dos 3 maiores, principais países onde se tem amputação de pênis. Por quê? Porque simplesmente não existe uma educação da higiene necessária para o órgão sexual masculino, tá? Então, gente, pelo andar da hora, eu acho que vocês têm uma aula depois. A gente encerra por aqui. Na próxima semana a gente continua, tá? E aí as outras aulas vão ser, assim, sempre trazendo exemplos. Eu quero a participação de vocês também,
para que vocês vão trabalhando a cabecinha de vocês na construção do trabalho, né, e dos exemplos que a gente vai estar falando, ok? Então, fiquem com Deus, tenham um ótimo final de semana, se cuidem, usem máscara, mantenham o isolamento social e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, professora, boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.